O sudário de Turim tem 2000 anos. Um novo estudo científico levanta a questão: é Jesus? Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Durante séculos, o cristianismo foi enganado por uma folha de linho de 14 pés de comprimento que foi usada para embrulhar um homem morto. Ele carregava sua impressão fantasmagórica como uma fotografia. A figura parecia sugerir a história de Jesus. Poderia ser uma evidência física do Filho de Deus da Bíblia aparecendo na Terra. A única evidência desse tipo, um teste de radiocarbono em 1988, parecia provar que o sudário de Turim era uma falsificação medieval, de modo que parecia pôr um fim ao assunto. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos 6 lojas parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir: Magalu Jorge Rafaela, Lojas Americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo abaixo na descrição. Boas compras. Mas um novo teste científico tem um resultado chocante. O sudário agora parece ter cerca de 2000 anos. Houve problemas com os testes anteriores. Não estava claro que o teste de radiocarbono havia sido feito corretamente, o que foi feito no sudário original, pois as peças foram adicionadas em reparos posteriores. Então o sudário passou por uma série de experiências extremas, como incêndios, como poderia ter alterado a descoberta. O estudo recém-lançado, Datação de Raios-X da amostra de linho de um sudário de Turim, relata um novo teste feito com um método diferente chamado espalhamento de raios-X de grande angular, WAX. Produziu um resultado, escrevem os autores, compatíveis com a hipótese de que o sudário tem 2 milênios de idade. O sudário foi comparado a uma variedade de roupas de cama antigas e parecia mais se assemelhar à linho da Palestina do primeiro século. Clérigos católicos espalharam animadamente as notícias, juntamente com uma imagem reconstruída e colorida do rosto. Foi Jesus? Ou uma fantasia religiosa bizarra? A questão parecia mais perigosa do que nunca. O sudário tem uma história notável. Ele entrou em exibição pública pela primeira vez na França em 1355. Mas os apoiadores apontam para uma série de pistas no início da história cristã para um pano que exibia a imagem de Jesus. Em uma história teorizada, o sudário se move de cidade em cidade até finalmente chegar a Turim, na Itália. Ele resistiu a incêndios e inundações, e freiras católicas reparando. Desbotou com o tempo. Representações anteriores, como em festivais públicos nos anos 1600 que apresentavam o sudário, sugerem que uma imagem mais detalhada era visível. Descida da cruz com os santos, sudário C. 1625, cor ajustada. O sudário parecia ganhar vida com a tecnologia moderna. Como foi observado pela primeira vez em 1898, fotografar o sudário e inverter a imagem é ver muito mais, como uma fotografia negativa. Sudário de Turim, imagem negativa. A figura no sudário sugere fortemente a história da crucificação do Novo Testamento. De acordo com os evangelhos, há feridas nos pulsos do homem e ao seu lado. Há lacerações na cabeça dele, como uma coroa de espinhos. Este homem foi agredido muito bem, com muito sangue cortês e talvez um nariz quebrado. Suas costas parecem mostrar sinais de serem chicoteadas. Se este fosse um homem crucificado por oficiais romanos, sugeriria ainda que o sudário era bastante antigo. A prática foi descontinuada no século IV. O homem parece ter sido judeu, pois o tecido não tem vestígios de lã, apenas linho. Isso se encaixa nas especificações da lei bíblica. O cadáver cruzando os braços da pelvis é uma curiosidade. Como observa Ada Grossi, os judeus tendiam a enterrar os mortos com as pernas esticadas e os braços retos ao longo dos lados. Esse posicionamento das armas foi visto, no entanto, no cemitério de Qumran, o local onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. O homem tinha sido um essênio. Foi mais uma sugestão desse ramo dissidente de judeus com uma estranha proximidade com a Bíblia, e que o sudário era bastante antigo. O pano não suporta as marcas de decomposição. Se tocado por um cadáver, só havia sido por um curto período de tempo. Olhar para o sudário pode ser supor que o homem estava morto apenas brevemente. A imagem não é facilmente descartada como uma farsa. As marcações não são tinta ou corante. Como eles foram criados permanece misterioso. A imagem é detalhada e anatomicamente correta. Este parece ter sido um homem de verdade. Em 2015, a Polícia Nacional da Itália examinou a imagem no sudário e,
Usando as técnicas de criminologia, regrediu a figura para o que eles pensavam que ele parecia mais cedo na vida. Esforços foram feitos para modelar o corpo. Em 2018, Giulio Fanti, professor de uma universidade italiana, criou um modelo em carbono. Ele disse ao Vaticano: Jesus era um homem de extraordinária beleza. Limitado, mas muito robusto, ele tinha quase 5 pés. 11 pol de altura, enquanto a altura média da época era de cerca de 5 pés. 5 hein? E ele tinha uma expressão real e majestosa, e isso realmente sugere Jesus. Os evangelhos o crucificaram com os braços estendidos e a cabeça, aparentemente, caiu. O corpo no sudário parece não refletir isso. Um estudo científico de 2018 traçou os padrões sanguíneos no corpo e descobriu que eles eram totalmente irrealistas. Esses cientistas pensaram que o homem no sudário, para ter o sangue derramado sobre ele como representado, teria que ser vertical. Mas os cientistas parecem apresentar novas leituras regularmente, por isso não está claro. O sudário é visto no Novo Testamento. Um linho é usado para envolver o corpo de Jesus, focando neste pano de linho, como se Marcos 15:46. Depois que Josepe comprou um pano de linho e derrubou o corpo, ele o envolveu no linho e o colocou em uma tumba cortada da rocha. Quando a tumba é visitada para encontrar Jesus desaparecido, os envoltórios de linho no chão são um foco de interesse visual, como em João 20:10. Um evangelho cristão primitivo conhecido como o Evangelho dos Hebreus foi perdido mais tarde, mas uma parte citada por Jerônimo teve uma cena não encontrada nos evangelhos canônicos. Jesus ressuscitado chega carregando um pano de linho e o entregou ao servo do sacerdote. Nas narrativas de Atos, os testes são discutidos como capazes de serem infundidos com energia sagrada, 19:12, etc. O linho que tocava o corpo de Jesus poderia muito bem ter sido visto como profundamente importante. Talvez o sudário esteja nas cartas de Paulo. Como observam os apoiadores, em Gálatas 3:1, está ocorrendo algum tipo de exibição que comprova a história da crucificação. Paulo escreve: antes de seus olhos, Jesus Cristo foi claramente retratado como crucificado. Então, em 2 Timóteo 4:13, Paulo pede a Timóteo que traga a capa que eu deixei com Carpus. Esta palavra para brinco é incomum, e é usada apenas aqui no Novo Testamento. Uma série de pistas bíblicas pode indicar que o sudário tem grande importância teológica. Poderia funcionar como a roupa sagrada de um sumo sacerdote. Parece satisfazer os requisitos do Êxodo 28-29 de ser linho e polvilhado em sangue sacrificial. Muito mais referências podem ser ativadas. Enquanto leio literatura sobre o sudário, ocorre-me. O historiador cristão primitivo Policrates observa que João de Éfeso, que pode ser o discípulo amado, o autor do 4º Evangelho e cartas de 2 João, usavam as roupas de um sumo sacerdote. Isso não é mencionado muito na história cristã. É discutido por Richard Balcom em um estudo de 2007, o testemunho do discípulo amado. Como João obteve as vestes do sumo sacerdote depois que o templo de Jerusalém foi destruído? E por que ele os usaria? O sudário pode fornecer uma resposta. Se fosse visto como a roupa de um sumo sacerdote, João poderia estar usando. O sudário pode ter sido uma representação perfeita de uma nova teologia que viu seu templo como o próprio corpo de Jesus. Cf. Ju 2:21, 1 Cor 6:19, etc. Eu amo esse aspecto da Bíblia. Mesmo quando as tradições cristãs tentam reduzi-lo a uma narrativa fixa, há uma vasta gama de possibilidades, e ninguém tem respostas finais. Os esforços para reivindicar tal autoridade são fraudes. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. Um cenário me ocorreu. Talvez por volta de 33 depois de Cristo, um homem sem nome tenha sido crucificado e seu corpo tenha deixado uma impressão fantasmagórica em uma roupa de enterro. Vendo isso, talvez alguém tenha ficado impressionado com a estranheza e a beleza da imagem, e começou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.